Evangelho de João, capítulo 8, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós, se renove em nós. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: Eu vou embora, vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Até aqui. Capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus continua se revelando, mostrando claramente quem ele é, os seus propósitos, a vinda dele como Filho de Deus. E no capítulo 8, amado, há uma revelação preciosa da graça de Deus, a sua graça. Certamente o tema mais importante da Bíblia, certamente conhecer a graça de Deus e experimentar a graça de Deus é o que nos transforma, é o que nos liberta, é o que nos faz ter uma vida no Espírito, é o que nos faz amar, perdoar, viver Jesus, é mergulhar no rio da graça de Deus. João capítulo 8, mais uma vez nós vemos os fariseus ali querendo de alguma forma questionar Jesus,
querendo de alguma forma descobrir algo em Jesus para poder condená-lo. Esse sistema religioso que os fariseus criaram resistia a Jesus o tempo todo, e nós temos que aprender com o erro deles. Nós não podemos ler a Bíblia e condenar os fariseus e dizer como que pode serem assim, porque os fariseus expressam muito o nosso coração enganoso, que nos leva às vezes a nos tornarmos religiosos, legalistas, julgadores dos outros e não conhecedores da graça de Deus. E esse texto do capítulo 8, que só aparece no Evangelho de João, é uma grande manifestação da graça de Deus. Trouxeram a Jesus uma mulher, ela foi pega em flagrante adultério. Perceba-se que não trouxeram o homem, mostrando aí uma sociedade machista. Por outro lado, trouxeram a mulher e usaram a lei de forma dura e de uma forma implacável. Falaram para Jesus: a lei diz para matá-la. E você? Eles queriam, na verdade, expor Jesus a uma situação para condenar Jesus, para que de alguma forma eles tivessem algo para falar contra Jesus. E Jesus continua escrevendo no chão com o dedo, não sabemos o que ele estava escrevendo. Algumas tradições muito antigas dizem que ele poderia estar escrevendo o pecado das pessoas que estavam ali ao redor, mas nós não sabemos. O que o texto diz é que enquanto Jesus escrevia, eles insistiram: apedreja essa mulher ou não? E Jesus diz: aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. Amado, o pecado das pessoas, o erro que vemos nas pessoas, expõe o nosso coração, mostra muito do que tem em nós, mostra muito da nossa falta de amor, da nossa falta de perdão e da nossa falta de conhecimento da graça de Deus. Quando Jesus faz isso, eles, diante dessa realidade de que todos nós somos pecadores, miseráveis, todos nós somos condenados ao inferno desde quando nascemos, porque nascemos já debaixo do vírus do pecado, diante da realidade que Jesus coloca, o que eles fazem? Começando dos mais velhos, todos começam a se retirar, fica só Jesus e a mulher. Amado, nós precisamos olhar nos olhos de Jesus, só a gente e Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os seus, aqueles que te condenavam? Cadê as pessoas? Onde estão? Mulher, onde estão eles? Versículo 10, ninguém condenou você? Versículo 11, ninguém, ela respondeu. E aí Jesus libera a palavra da graça: nem eu a condeno. Jesus aqui libera o perdão sobre uma mulher em flagrante adultério. Todos nós sabemos que pecados como adultério e outros, como que ferem as pessoas, como que provocam os sentimentos de mais ódio e de vingança em tantas pessoas, mas Jesus olha para aquela mulher e diz: eu te perdoo, eu não te condeno. Amado, o perdão de Deus é manifestação da graça dele. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há erro que Deus não possa intervir com a graça. Até hoje, quando vemos pessoas às vezes caindo em pecados dos mais variados e se arrependem, quantas pessoas se levantam para dizer: você agora se arrependeu depois de tudo que você fez? Porque não entendem a graça de Deus, porque se movem pela justiça humana, e a Bíblia diz que a justiça própria, a nossa justiça, é trapo de imundície. Nós só estamos vivos pela graça de Deus, nós só sobrevivemos pela graça de Deus. A graça é este amor de Deus que nós não merecemos. A graça é o presente de Deus, o favor de Deus sobre as pessoas que todos que recebem não merecem, sobre toda a humanidade que não merece. É Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Todo dia a graça de Deus é derramada sobre toda a humanidade. A graça comum que é lançada sobre todos, pecadores, injustos, corruptos, assassinos, todos. Existe uma graça comum que nos mantém vivos, mas existe uma graça especial para aqueles que se tornam filhos de Deus e começam a andar com Deus, e a graça começa a se manifestar de maneira sublime na vida dos filhos de Deus. Mas Jesus disse para essa mulher: você está perdoada. Amado, a graça de Deus, como falamos essa semana, é quando não foi uma graça barata. Não significa que Deus olhou para você e disse: o que você cometeu,
tudo que você fez, não tem problema nenhum não, eu estou apagando agora. Não é isso. A graça de Deus significa que os nossos pecados, tudo que fizemos, tudo que cometemos, foi lançado sobre Jesus. Ele pagou o nosso preço, Ele morreu em nosso lugar. Na cruz do Calvário, estava havendo uma substituição. Jesus foi tratado pelo Pai como se tivesse cometido todos os pecados que nós cometemos. Naquele momento, quando o Pai olhou para Jesus, Ele viu o seu pecado, o meu pecado, todos os nossos pecados. Jesus foi tratado, a ira de Deus, a justiça de Deus foi lançada sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Isso é a graça. Mas não apenas isso. A justiça de Jesus, a santidade de Jesus, os méritos de Jesus, as vitórias de Jesus, quando cremos nele, quando recebemos a Jesus, são creditadas sobre nós. Jesus foi tratado como se tivesse pecado com os nossos pecados. E hoje Deus nos trata como se nós tivéssemos vencido as vitórias de Jesus, como se nós tivéssemos a santidade de Jesus. Isso se chama justificação. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos tornou justos. Ele não apenas disse, você está perdoado, Ele diz, você é bem-vindo ao meu amor, à minha presença e à minha intimidade. Se nós tivermos a revelação da graça de Deus, a nossa vida é transformada. Conhecer a graça de Deus não nos torna libertinos. O capítulo 8, no versículo 11, Jesus não apenas diz, nem eu a condeno, mas Jesus mostra aí o poder da graça. Ele diz, vá e não peques mais. A graça perdoadora é graça libertadora. Como lá em Tito, no capítulo 2 ou 3, é afirmado que a graça de Deus nos liberta das paixões, do domínio do pecado. Muitas pessoas entendem errado a graça e dizem, tudo é pela graça, então nós não precisamos mais viver uma vida de disciplina, de obediência, praticar a palavra. Quem diz isso é porque não entende a graça. A diferença entre a lei e a graça é que a lei eu não fazia por medo da punição e não conseguiria fazer porque eu tinha que fazer na minha força. A graça, eu olho para o que Jesus fez, creio nele, recebo e começo, por gratidão a Ele, por amor a Ele, querer viver uma vida de santidade, de obediência. A graça me faz responder com amor. A graça me transforma de dentro para fora. A graça transforma a minha consciência, a minha identidade, e diariamente. É lógico, quando Jesus fala, não peque mais, Ele não está dizendo que essa mulher nunca mais pecaria, no sentido amplo da palavra. Mas Jesus está dizendo, esta raiz pecaminosa que te dominava, esta natureza carnal que te vencia, não mais vai te dominar. O pecado não vai te dominar mais. Saia daqui hoje perdoada e pronta para recomeçar uma vida de santidade. É isso que o Evangelho faz conosco. É a graça de Deus. O Senhor Jesus, amado, Ele veio para extravasar, revelar de maneira ampla e poderosa a graça. E qual é a maior revelação, gesto da revelação da graça de Deus? Foi Ele ter ido para a cruz em nosso lugar. Ele morreu na cruz por mim e por você. Nenhuma religião do mundo tem o entendimento da graça de Deus. Um dos temas que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Em um encontro, uma conferência, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, estavam num debate, os teólogos perguntando qual é a singularidade do evangelho, do cristianismo, diante de todas as religiões do mundo. E diz que C.S. Lewis estava entrando ali, ouviu aquele debate e falou, é muito fácil, é a graça de Deus. Porque em todas as religiões você precisa fazer para merecer, você precisa sacrificar para você ter os favores de Deus, para você obter as bênçãos de Deus. Essa troca não é do cristianismo. Essa busca de Deus por mérito não é do Evangelho. O Evangelho, os méritos são de Jesus, a glória é de Jesus, e nós andamos na presença dEle por amor a Ele. Ele nos ama não pelo que fazemos. Não há nada que você faça que vai diminuir o amor de Deus por você. Mas também não há nada que a gente faça que vai aumentar o amor de Deus por nós. Ele nos ama por causa de Jesus. Ele nos perdoa por causa de Jesus. O sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado.
mas eu quero comentar mais um pouco o capítulo 8 do Evangelho de João, falando sobre a graça de Deus. A partir do verso 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. A graça de Deus é que nos faz receber a luz de Deus. Luz na Bíblia tem a ver com revelação, com entendimento, com você perceber as verdades espirituais neste mundo tenebroso, como diz Efésios capítulo 6. Amado, a graça ilumina os nossos olhos. Nós vamos ver Jesus e vamos ver o mundo e ver as pessoas pelos olhos de Jesus. A graça me faz enxergar as pessoas debaixo do amor de Jesus. Há pessoas que olham para a igreja e só veem defeitos, é porque não conhecem a graça. Deus olha para a noiva e vê a noiva perfeita, porque Ele vê os toques da sua graça, Ele vê o sangue de Jesus cobrindo-nos, Ele vê as nossas virtudes, e na soma da graça dele em nós, Ele vê a igreja perfeita. A graça de Deus me dá luz. Ainda mais, no capítulo 8, Jesus ainda diz, no versículo de número 13, os fariseus disseram: você dá testemunho de si? Esse testemunho não é verdadeiro? E aí Jesus mais uma vez vai revelar o Pai. Versículo 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só eu que julgo, mas eu, o Pai que me enviou. E aí, mais à frente, versículo 18: eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E perguntaram: onde está o seu Pai? Versículo 19, Jesus diz: vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu Pai. Sabe, uma das maravilhas da graça de Deus, é a graça que nos revela a paternidade de Deus. É a graça que nos revela que Jesus é o Filho de Deus, e que nós temos um Pai. Deus é nosso Pai, é outra singularidade do Evangelho. Paternidade de Deus. Ele é Pai, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos gerou como criaturas porque nos formou, mas Ele nos gerou espiritualmente, através do Espírito e da Palavra. Nós somos feitos filhos de Deus quando cremos em Jesus. Mas a paternidade de Deus só é reconhecida pela graça. É o Espírito Santo que revela. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito. Nós precisamos experimentar, desfrutar a graça da paternidade de Deus. Compreender que Deus é Pai nos leva a confiar, descansar, ter intimidade com Ele, ouvir a sua voz, buscá-lo, orar, sabendo que o Pai dará coisas boas aos seus filhos. Nós vamos começar a não nos desesperar, porque sabemos que o Pai está sobre todas as circunstâncias que nós vivemos hoje. O Pai já sabia, e Ele está ao nosso lado para nos dar graça. Não haverá nenhuma dor ou tribulação maior do que o poder da graça de Deus para nos sustentar. Ainda no capítulo 8 do Evangelho de João, depois de Jesus falar da paternidade, Ele fala da sua autoridade, da sua missão. A partir do versículo 21, Jesus fala: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas vocês perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os judeus mais uma vez se confundem: será que ele vai se suicidar? No capítulo anterior achavam que Jesus ia por dispersão dos gregos. Por que eles não entendiam? Porque só a graça de Deus me faz enxergar quem Jesus é, a missão dele na cruz e a ressurreição dele. Só a graça de Deus me faz compreender quem Jesus é. Só a graça de Deus me faz crer que Ele morreu em meu lugar, ressuscitou e Ele voltará. Jesus diz: vocês não podem ir, vocês não vão entender. Por quê? Versículo 23, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Amado, a graça de Deus me faz enxergar a dimensão de quem é Jesus, dos planos eternos de Deus, das coisas espirituais. Só a graça de Deus. Falar das coisas espirituais na nossa geração hoje é como loucura. Mas em todas as gerações o Evangelho é loucura mesmo. Apenas a nossa geração, ela é mais tecnológica, ela é mais orgulhosa, ela é mais soberba pelo excesso de informação, e as pessoas estão usando tudo isso para resistir ao Evangelho. Mas em nossa geração, Deus tem o seu remanescente, Deus tem um povo que conhece o seu nome, Deus tem um povo que busca as coisas dos céus, Deus tem um povo que está aguardando a vinda do Senhor Jesus, e não é apegado às coisas dessa terra. Só a graça de Deus para fazer isso com a gente. E ainda, para concluir esse trecho de hoje, que lemos até o versículo 30 apenas, no versículo 26, Jesus diz: muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, eu digo ao mundo.
eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Mas no versículo 30 diz: quando Jesus disse isto, muitos creram nele. É a graça de Deus que me leva a crer. É a graça de Deus que gera fé no meu coração. É muito interessante que Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Sabe, amado, o que vem de Deus? A graça. E a fé também vem de Deus. A fé é um dom de Deus. Mas quanto mais nós compreendemos a graça, mais nós vamos crescer em fé, mais nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus, mais nós vamos conseguir viver uma vida no Espírito. Vida no Espírito não se vive na força, na lei. Nós vamos falhar, mas a graça de Deus vai nos levantar novamente todas as vezes que nós buscarmos a sua face. Amado, que a graça de Deus nos fortaleça nessa manhã. As últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia não são ide por todo mundo, pregar o Evangelho, mas está lá em Apocalipse, quando ele fala que em breve eu voltarei e que a graça seja sobre todos. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição, o Novo Testamento termina com a palavra abençoadora, que Jesus voltará e a graça dele é que nos sustenta. Busque a graça, louve a Deus pela graça, se aproxime mais do Senhor, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Pai, a tua palavra é viva e poderosa. A tua palavra, ela transcende o pregador, a capacidade de explicar, a capacidade de ilustrar. A tua palavra em si mesma é vida, é semente, é poderosa, é gloriosa. Por isso nós, diante da revelação escrita do Evangelho de João, nós abrimos o nosso coração nessa manhã e suplicamos a Ti, Pai, derrama mais da Tua graça sobre nós. A graça para conhecê-lo mais, a graça para nos tornar mais semelhantes a Jesus, a graça que nos liberta do legalismo, da religiosidade e da impiedade deliberada. Senhor, derrama mais graça, para que possamos experimentar toda a Tua verdade libertadora em nossas vidas. Derrama graça para que possamos olhar para as pessoas em pecado com o Teu amor. Derrama graça para que sejamos humildes, reconhecendo que se estamos vivos é porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Derrama mais graça sobre nós, Pai. E no meio dos espinhos que nós enfrentamos na vida, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta, que possamos desfrutar desta graça e crescer nela, em nome de Jesus. Amém, Senhor.